A paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus nesta noite para as nossas vidas. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12. Eu vou ler a partir do verso de número 31. Amém? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás, e por tuas palavras serás sem te dando glória, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Queridos, o título dessa mensagem para nossas vidas nesta noite: o poder da palavra. Olha para quem está do seu lado e diga: a palavra tem poder. O que sai da tua boca tem poder. Amém? Só recapitulando aqui, eu quis ler a partir do versículo de número 31 para você ter uma ideia. Porque o foco principal é o versículo de número 37, da qual Deus nos deu de manhã. Que fala, porque tuas palavras serão ou justificadas ou condenadas. Então nós teremos duas vertentes na vida a respeito das nossas palavras. E o Senhor falou claramente ao meu coração, que nós temos um poder muito grande nas nossas palavras. E o Senhor quer trazer esse poder para a sua vida hoje, para você poder entender e fazer o uso da palavra de forma racional, clara, limpa, e que aquilo que sair da sua boca tenha poder de Deus sobre o que está ao seu redor. Amém? No versículo de número 31 fala de pecado e blasfêmia. E ele diz: será perdoado os homens por pecados e por blasfêmias. Se nós pecarmos diante de Deus, nos arrependermos, seremos perdoados. Mas ele também diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, nem neste século e nem no vindouro. E quando nós falamos de blasfêmia contra o Espírito Santo, nós estamos falando dos preceitos de Deus, da obra do Espírito Santo. Então, quando o ato de falar contra o Espírito Santo, ele representa o quê? Uma resistência profunda à verdade de Deus. Ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo e não haver perdão para as nossas vidas, é nós sermos resistentes à palavra de Deus. E uma resistência profunda a ponto de dizer assim: eu até sei, da verdade, mas eu não me volto para ela. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque, irmãos, existem coisas e que pode acontecer na nossa vida que não há perdão. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E o que o Senhor quer nos alimentar nesta noite é que nós temos que entender que se da minha boca, as palavras que saem dela têm poder, eu preciso reciclar o que sai dela. E não simplesmente reciclar, mas saber que o Senhor sabe. Porque aqui quando ele fala nessa passagem, a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus. Então não adianta a gente dizer que de vez em quando a gente é bom e de vez em quando a gente é mau. Entende? Deus te conhece, Deus me conhece.
Quando ele fala para aquele povo, e eu não estou dizendo para vocês, raça de víboras, quando ele traz essa palavra, como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Por quê? Porque não adianta nós professarmos do lado de fora, externarmos o nosso vocal do lado de fora com palavras, sendo que lá dentro está tudo ruim. Então não adianta. Então nós precisamos que a nossa árvore, ela tenha frutos bons, porque você conhece uma árvore pelos seus frutos. E o que sai dessa árvore, o que sai daí da sua árvore, precisa sair frutos bons. E é isso que o Senhor quer, porque, irmãos, todos nós sabemos que o Senhor não quer que ninguém se perca, amém? O Senhor não quer que ninguém se perca. Antes Ele vem e nos avisa. Então o que Ele está dizendo para nós? Que nós estamos talvez criando raízes dentro de nós. E ainda que você fale externamente, ainda que você dê um sorriso externamente, ainda que faça as coisas pelo lado de fora, não se esqueça, Deus te conhece por... Então nós precisamos nos reciclar disso. Precisamos entender que a boca fala do que o coração está. Então, o poder da palavra, mas o que o Senhor Ele quer nos trazer nesta noite é que nós precisamos dar importância à atitude do nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado, amados. O poder da palavra, o poder que sai da sua boca quando você fala alguma coisa, ele tem um peso muito grande no mundo espiritual. É muito grande. Dizer algo, por exemplo, contra Jesus, por um ato de ignorância nosso, rejeitá-lo inconscientemente, Deus perdoa. Por quê? Porque aqui fala, se você fizer alguma coisa contra o Filho do Homem, ou seja, alguma palavra proferida contra Jesus, ser-lhe-á perdoado. Porque Deus entende algumas falhas, algumas dificuldades que nós tentamos reverter ao longo da nossa vida. Mas nós precisamos tomar cuidado, e o Senhor fala que nós estamos a um ponto de blasfemarmos contra o Espírito Santo. E isso, irmão, você pode depois chorar, espernear, gemer, chorar, que não haverá perdão, nem agora e nem no futuro. Então é muito sério, irmãos, que Deus nos deu. É algo que nós precisamos nos reciclar. Dizer algo contra Jesus pode ser um ato de ignorância, mas rejeitar, é o que eu estou falando. Blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, as pessoas têm muita, assim, de fazer a conotação de tipo assim, toma cuidado, porque aquele ali não falou com o Espírito Santo, não. Ali não é de Deus, não. Nós temos que tomar um cuidado com isso. Você pode estar blasfemando daquilo que Deus está entregando para você. Nós temos que... Por quê? Não é o ato de você acreditar ou não, mas da sua boca saiu que você não está acreditando que é o Espírito Santo. E é nesse momento, desse ato, dessa ação de você falar, não é de Deus o que eu ouvi, aonde o diabo laça você. Ele tem autoridade sobre a sua vida, porque você está falando algo contra. E se isso for verdadeiramente lá dentro, você já ir bem contaminado, conscientemente, persistente, falando aquilo, essa palavra tem tanto poder que te leva para o inferno. Pelo simples fato de não foi alguém do seu lado, foi que saiu da sua boca. E é sério a palavra de Deus. A gente às vezes pensa assim que Deus não vai entrar com juízo, que Deus não pode vir e simplesmente não te perdoar, ir lá no caixão, e aí? Não foi. Deus não quer que ninguém se perca, mas o inferno existe, amém? Muitos estão dormindo, amém? E no juízo vai ter separação, não vai? Não queira estar do lado de lá. O Senhor nesta noite, Ele vai podar as nossas palavras para palavras com poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E além disso, como a palavra tem poder, eu quero te mostrar algumas pessoas que a Bíblia nos mostra
que por palavras proferidas de sua boca, receberam milagres, receberam curas e a manifestação do Espírito Santo esteve na vida delas. Quem aqui não se lembra, em Marcos capítulo de número 5, verso de número 34, a mulher do fluxo de sangue. Ela declarou: se eu tão somente tocar na sua veste. A palavra que saiu da boca daquela mulher trouxe para a vida dela fé, paz e cura. Porque verdadeiramente, por isso que nós precisamos nos preocupar com o que sai da nossa boca, irmão. Você pode ter um discurso abençoado, eu posso aqui preparar com muita eloquência, com um português bem claro, uma língua portuguesa clara para você, trazer aqui tudo bonitinho, mas Deus conhece o que eu verdadeiramente estou falando. E Ele também te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu também te conheço. E eu não quero que você se perca. Eu não quero que ao chegar no Seol, e quando a trombeta soar e os mortos tiverem que ressuscitar, você não esteja do meu lado naquele grande dia. O Senhor quer nos levar para o céu. Mas nós precisamos entender também que existe inferno. E se você estiver fora da presença, e Deus pedir a sua alma hoje, você também precisa ter consciência de que você não vai para o céu. Então Ele quer trazer essa consciência para nós. Quando nós vemos a fé dessa mulher, aonde todos os seus recursos foram totalmente gastos por causa de uma enfermidade que ela tinha, ela não buscou alguém para que intercedesse por ela, ainda que naquela época, como uma mulher com as regras daquela forma, era considerada imunda e não poderia estar no meio de uma multidão. Mas ela fez o quê? Num ato de fé, ela declarou. A palavra tem poder, meu querido, para te trazer fé, para te trazer cura, para te trazer paz. Porque Ele falou: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada deste. Porque Jesus viu. O que está faltando em nós, irmãos, é verdade nas nossas palavras. Mas vai haver verdade, você vai sair daqui com a verdade na sua vida, entendendo o que Ele quer. Uma outra pessoa que fez parte da história, o centurião que tinham criado. Em Mateus 8:8, ele chegou para Jesus e disse: o meu criado está enfermo. E Jesus ia até esse criado, ele ia ajudar esse centurião, mas ele falou: olha a fé deste homem e o que ele declarou. Por isso que é muito importante, em momentos cruciais, você saber o que e como você deve falar com Jesus, para que as suas palavras façam efeito para o mestre. Ele disse assim: olha, eu tenho soldados a meu comando. Se eu disser para eles vai, eles vão. Se eu disser vem, eles vêm. O que ele deduziu? Se isso, como eu não sou nada, alguém me obedece, imagine quem é o Todo-Poderoso. O que ele não pode fazer pela minha vida? O que ele fez? Basta uma. Quem acredita que Deus está liberando poder de palavra do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida? Tem limpeza para a tua vida nesta noite. Aquele homem falou: basta uma. Irmãos, a palavra tem poder. Quando nós proferimos a palavra com fé. E enquanto eu falo, Deus está te limpando. Enquanto eu falo, o Senhor está entrando, esquadrinhando, limpando e tirando tudo aquilo que está impedindo você de profetizar a bênção e a vitória para a tua vida. Como não lembrarmos também de 1 Samuel, capítulo de número 17, verso de número 45, um menino cheio de gás, dizendo assim: ei, você vem contra mim, com lança, com espada e com escudo, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. Ele derrotou o gigante com o poder da palavra.
A consequência de pegar uma funda, de pegar uma pedra, foi simplesmente o agir de Deus na vida dele. Porque quando a palavra que sai da minha boca entra em concordância com a vontade de Deus, Ele abre um caminho para as coisas acontecerem e o diabo cair por terra. Oh, rebacalabadarabaxê. As minhas palavras têm que estar em concordância com a vontade de Deus para se cumprir. É a mesma coisa, Senhor, entra nessa causa todo desconcertado, não tem nada a ver com os preceitos de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Às vezes não tem nada. Deus vai entrar nessa causa? Nunca, nunca, porque Ele não pode ir contra a palavra. Ele te ama, Ele te perdoa, Ele até entende, mas conceder algo que esteja fora da palavra de Deus, Ele não vai te conceder. Todos esses que eu acabei de falar, que eles estavam em conformidade com o propósito que Deus tinha. Você acha que Deus não viu o sofrimento daquela mulher? Jesus não viu? No meio daquela multidão? Mas Ele sabia também que ela precisava tomar uma atitude. Levanta a tua mão, porque nesta noite o que está faltando para você é atitude. É a atitude de abrir a tua boca e reconhecer o Senhor como Salvador da tua vida. É de começar a profetizar palavras sobre a tua vida de vitória. A gente precisa começar a crer, irmão. Quem não lembra também de 1 Reis, capítulo de número 17, verso de número 1, quando Elias diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha, meu querido, segundo não a palavra de Deus, mas segundo um homem que estava perante a face de Deus. Por isso que eu falo que tem que ter uma junção com a vontade de Deus. Ele disse: pela minha palavra não vai chover, e não choveu 3 anos e meio naquele lugar. Aquele lugar também só voltou a chover quando Elias se propôs a orar novamente, depois de 3 anos e meio, para que houvesse chuva naquele lugar. O poder da palavra existe ou não, queridos? Porque a palavra que sai da boca do profeta estava em conformidade com o propósito de Deus. Talvez as palavras que saem da sua boca não estão surtindo efeito, porque não está na conformidade do propósito de Deus. Mas quem aqui quer entrar no propósito de Deus nesta noite? Porque as palavras que vão sair da tua boca precisam ter propósito de Deus. As palavras que você vai proferir para abençoar a tua casa, para abençoar a tua vida, para você sair desse cativeiro, dessa escassez. O Senhor está falando, tem que ter palavra de poder, mas tem que ter propósito também. Quem não lembra também? Josué, capítulo de número 10, verso de número 12. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ailon. Irmãos, a palavra de um homem fez o sol parar, para que Deus desse vitória para o povo de Deus. A tua palavra pode se tornar tão eficaz, munida com o propósito de Deus, que Deus pode mudar estações, que Deus pode mudar cativeiros, que Deus pode salvar vidas dentro da tua casa, pelo poder e o propósito que vai sair da tua boca. Mas tem que ter coragem para se limpar, para se esvaziar. E o sol se deteve e a lua parou. No versículo 14 ele disse: porque o Senhor pelejava por Israel. Deus nunca deixou o seu povo na mão.
É o povo que se contaminou com o mundo. Não é que Deus não opera, é que Ele não pode operar em palavras que Ele não está presente. Ele não pode trabalhar em pedidos que não estão na conformidade da palavra. E não é a primeira vez que Deus te fala isso. Mas a gente insiste. Nossas palavras com a conformidade da vontade de Deus é poderosa para fazer aquilo que parece impossível acontecer. Mas para isso, amados, nós precisamos entender, e eu falei esses dias, aconteceu algo, eu escutei a pessoa falando algo, e na hora da ira, na hora da raiva, assim, as pessoas não estão se contendo, irmãos. E elas lançam palavras. Você já ouviu alguma história de alguém que lançou palavras e naquele mesmo dia aconteceu o que aquela pessoa falou? Você já ouviu algum caso assim? Já pensou, você lança uma palavra de ira sobre a vida de alguém da tua casa e essa pessoa não volta com vida no mesmo dia? Já parou para analisar isso? Já parou para analisar que não pode sair de casa transmitindo palavras de rispas, porque você não sabe o que vai acontecer meia hora depois? Mas ninguém se preocupa, irmão. Um vira o bico de um lado, porque se juntar, quebra. De tão grande que é os bicos. As pessoas não têm temor e dormem brigadas. Filhos amaldiçoados. Por quem? Pelo vizinho? Por alguém de fora? Não! Pelos próprios pais. Filhos que estão financeiramente na lama, porque lá atrás os pais falaram: não vão ser nada, você só me dá trabalho, e nunca retiraram essa palavra do mundo espiritual. Toda palavra que você falou teve um peso. Versículo de número 36, põe teu olho aí para você saber que Deus é Deus de juízo também. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, agora olhe para mim, a palavra ociosa significa o quê? Uma palavra inútil, uma palavra sem valor, uma palavra lançada sem propósito, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do... Então você pode falar o que você quiser aqui, Deus te dá corda, e tem muita gente que tem muita corda. Agora se prepare, porque tudo que você falar no dia do juízo, a conta chega. O martelo é noite de nós nos limparmos de tudo que lançamos no mundo espiritual. E eu digo para você, vai ser um caminhão cheio que vai sair daqui. Porque o Senhor desde já está trazendo aí na tua memória. Ele está trabalhando aqui, ó. Ele já está passeando aqui. Não me interessa se você quer ver fumaça. Você tem que ver, meu querido, é a tua alma aí por dentro. Não peça para ver fumaça pelo lado de dentro. Peça para Deus te mostrar o que você é dentro de você. Porque, irmão, tantas pessoas, tantas crianças lançadas ao mundo, rejeitadas, famílias destruídas, filhos de divórcio, que acabam tendo uma vida horrível, doentes, por causa do quê? De palavras. Como foi dito aqui na ministração da oferta, somos uma família. E esquecemos de quando nós falamos algo de alguém de dentro da nossa casa, querido, você está amaldiçoando a você mesmo. Você faz parte disso. E o Senhor fala nesta noite, João 3,30, a Ele convém crescer, porém a mim diminuir. Que Ele cresça e que eu...
Você precisa diminuir, eu preciso diminuir. O Senhor está falando que está saindo da tua boca tem causado algo no mundo espiritual que tem travado a tua vida. É só palavra de derrota, é só palavra de pessimismo. Não vai dar certo. Não, 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 não. O Senhor está falando, chega! Chega de se menosprezar, chega de dizer não dá, não posso, o dinheiro não dá, nada acontece, não vai vir, e isso e aquilo outro. Nós precisamos entender, amados, que a palavra tem poder. Os homens na palavra, na Bíblia, mudaram estações, fizeram o sol parar. A palavra de Deus nos garante que nós poderíamos fazer obras maiores. Mas nós estamos com os nossos pensamentos tão cheios. Talvez você está aqui, você já está pensando em amanhã, que você tem que acordar cedo, tem aquela conta para pagar, meu cunhado não me pagou, e não sei o que, e o uniforme, eu não lavei o uniforme da criança, e amanhã já vai ter aula. Nós estamos longe de receber milagres, porque estamos ocupando a nossa mente com aquilo que não presta. Nós estamos dando vazão e ênfase para o problema e estamos deixando de profetizar a solução. Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você pode tanto comer morte, como você pode comer vida. A blasfêmia do Espírito Santo, irmãos, é um coração resistente à palavra de Deus. E chega uma hora, talvez você esteja no nosso meio, talvez você já esteja até cultuando, mas você é resistente à palavra. Cuidado, pode vir juízo e condenação para você. Se eu for resistente à palavra, se eu não obedecer, o que é ser resistente à palavra, irmã? Deus está falando, você tem que estar na presença. Você não está. Você está Você está colocando tudo que o mundo te oferece na frente e colocando a obra atrás. Você está e essa resistência está persistindo, porque não é um dia ou dois, já tem semanas, meses, anos talvez, e você está resistindo. E se essa resistência começa a ser uma permanência, chega um momento que Deus bate o martelo e fala, para você já era. E Deus falou claramente ao meu coração, estou a ponto de bater o martelo, mas te trouxe aqui para te dar vida, aí você que escolhe. Diga para quem está do seu lado, diga assim, é isso aí que Deus tem para você hoje. É palavra, irmão, eu estou trazendo, é versículo, palavra em cima de palavra para você poder entender o que Deus está falando com você. Provérbios 12, 18 diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Muitas pessoas, é igual quando a gente fala, você tá em casa, veja esse cenário, irmão, Deus me deu esse cenário em casa, você está lá, vocês estão brigando, um começa a gritar, fala baixo! Você já fez isso? Você não está vendo que você está falando alto? Você já fez isso, é mais louca ainda, eu tenho certeza. Que tem braço, tem gesto, tem copo voando. O homem tem que ser missão impossível, desviar de copo, de tudo. Desviar da seta, porque você tem duas setas no olho, você não tem dois olhos. Quando você está com raiva, você tem duas setas, que se o cara, se brincar, meu irmão, o cara toma no peito e vai para trás. É gol na certa. Feridas, palavras, facas. Irmão, não tem medo de Jesus voltar no outro dia. Está resistente à palavra, briga com o pai, briga com a mãe, o pai sai, você fica lá resmungando, falando mal dele, porque não tem coragem de falar na frente, senão vai tomar uma bordoada no meio da testa, e aí fica, remói, não dorme, fica com o celular, acorda com dor de cabeça, ai, tô mal. Por que será que você está mal?
Porque o capeta te atazanou a noite inteira. Aí não faz nada do que Deus quer. Irmão, não pode dormir brigado. Jesus volta, você fica. Tem que ter temor. É um tal de que eu tenho razão, você não tem nem dinheiro, você quer ter razão? Ah, dormir. Tá aí precisando de Jesus. Pelo amor de Deus. Queira Jesus primeiro. Tá numa pindaíba lascada. Nada dá certo para você. O que você acha que você precisa? De dinheiro? Para quê? Você precisa de Jesus. Você precisa ter paz dentro daquela casa. Porque é uma guerra atrás da outra. O Iraque não ganha de você. É bomba em cima de bomba. É só palavra de derrota. Só brigando com as crianças. Teve filho para quê? Vai ter que ter paciência. Vai ter que ser mãe, vai ter que ser pai, vai ter que cuidar, vai ter que alisar, vai ter que orar, vai ter que buscar. Temos responsabilidades, amados. E o Senhor está falando, eu vou bater o martelo. Posso prolongar tua vida, ao invés de deixar o diabo te ceifar. Porque, irmão, ou você vai para Jesus, ou você vai para o diabo. Não tem outro caminho. Não tem tipo uma fila de espera no SUS, para ver quando é que vão te chamar. A gente tem que saber para onde a gente vai. É palavras de maldição o dia inteiro dentro de casa. E o Senhor está falando, eu não quero isso, não quero que isso saia da sua boca. Você tem que começar a profetizar já o milagre. A gente só sabe falar os defeitos. E aí encontra com pessoas e continua o defeito. E o Senhor está falando, isso já virou lixo dentro de você. Eu não escuto uma palavra que sai da tua boca, porque não é verdade. Receba, irmão. E se conserta no nome de Jesus. Efésios 4, 29. Sabe por quê? Porque pare para analisar. Efésios 4, 29 nos diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então me diz, o seu discurso familiar dentro da tua casa está causando graça naqueles que te cercam? Isso aqui é forte, irmão. O meu discurso dentro da minha casa precisa transmitir graça para os meus. Irmão, nós precisamos nos limpar urgentemente, porque você sabe que não tem graça aí. Por que que os nossos filhos não nos ouvem? Porque o que sai da nossa boca não tem poder para convencê-los. E a gente põe culpa em tudo, a gente põe culpa na escola, a gente põe culpa da idade porque é adolescente. Irmão, ser humano é ser humano. Não importa a idade. Você está orando pelo teu filho, ele pode ter 10 como pode ter 30. Você está orando por alguém velho, por alguém novo, é a mesma coisa. É uma vida que precisa orar, que precisa ser influenciada por você, que precisa andar no caminho do Senhor. Aí você não anda e quer que eles andem? Você não ora e quer que eles orem? Você não faz nada para que a graça alcance eles e você quer respeito? Não terá. É duro dizer isso, irmão, mas Deus quer te levar para o céu. Ele está falando que vai bater o martelo, então não pense que Ele vai te entregar rosas nesta noite, ou como diz o teatro do Shekinah, flores. Não, irmão. O Senhor está querendo, olhe para os teus espinhos, se levanta desse monturo, começa a orar, porque da tua boca tem que sair palavras de poder, que a graça vai alcançar a tua família, a graça que está em você vai transpassar você e vai alcançar eles, mas tem que querer, pelo amor de Deus. É esforço, irmão. Você acha que para manter
A sua casa de pé é de qualquer jeito, vindo de vez em quando, falando com Deus de vez em quando, olhando para as coisas de Deus de vez em quando. É isso mesmo, de vez em quando ele vem, pega um e o diabo mata. É nesse de vez em quando que o diabo entra e arranca vidas do Senhor. E nós colocamos culpa em tudo, irmão. Tem gente que não está na igreja porque a igreja não sei o quê, porque não sei o que lá. Não, irmão, a igreja não te leva para o céu, é a tua santidade que vai te levar para o céu. Então nós precisamos entender. Provérbios 21, 23 diz assim: quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O que o Senhor está falando aqui? Você fala, mas você não aguenta ouvir. Porque, irmão, é tão bom falar. Eita. Principalmente o povo do WhatsApp. O povo tem uma coragem pelo Zap, irmão. É ponto de exclamação. Usa ponto até que não tem. Usa lá. Não sei o que, por que, não sei o que lá. Irmão, na hora que é no tete a tete, meu Deus, eu só vejo as carinhas assim. Não. Tá tudo bem. Não tenho nada não. Mas a gente é tão valente, irmão. É textão, mandei um textão. Jesus vai te pegar. Jesus vai te dar um textão no meio da testa. Ah, meu querido, se você puder contemplar o textão que Deus tem de você, você não mandava textão para ninguém. Porque hoje Jesus puxa a capivara de todo mundo aqui, irmão. É desde o altar até aí, meu irmão. Ou anda direito, ou o martelo vai bater para você. Deus está avisando, irmão. Deus está falando de juízo nessa noite. É isso aí. Tem essa não. Tá vendo lá no Face? Morre o de 12, morre de 80. Tem essa não. Não tem essa não. Tá, ó. Tá passando a régua. E o Senhor está falando nesta noite. Você tem um poder que você pode influenciar simplesmente ao abrir a tua boca e declarar a palavra de Deus para alguém. Por que nós precisamos fortalecer os nossos laços familiares, irmãos? Porque é muito bom estar aqui, mas se você não for bênção dentro da tua casa, eu digo para você, esquece ministério. Primeiro ministério é a sua casa. É lá que você busca Deus. É lá que você dá testemunho, é lá que da sua boca tem que sair graça. Aqui vai ser naturalmente, tranquilamente. Tudo que estiver ao seu redor estará bom. Mas se você não fortalecer o que você tem dentro da tua casa, se você não começar a guerrear pelos teus, cuidado. Quando a noite vem, o ai acontece. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor nesta noite, Ele vai querer de mim e de você, que você desligue todo o lixo que já saiu da sua boca. Todo o lixo que você já proferiu por palavras. Porque o Senhor está falando, não basta clamar a mim, tem que ter arrependimento. Tem que ter um coração livre daquilo que já falou. Quantas pessoas, irmãos, estão debaixo de jugo até mesmo sem saber? Porque os pais lá atrás, em brigas. Ai, tá vendo esse moleque? Esse isso, esse aquilo, só dá trabalho. Quantas preferências dentro de casa fizeram os filhos serem frustrados. As preferências dentro de casa, irmão, causa problemas financeiros para os filhos no futuro. Porque a partir do momento que eu faço uma diferença dentro da minha casa, achando que porque um dá trabalho, o outro não dá, e vice-versa, ou afinidades, como o povo fala aí, irmãos, isso lá na frente determina para o diabo entrar na vida do teu filho e fazer ele ser um miserável. E a gente não está dando conta disso, a gente acha que não vai acontecer nada, Deus vai guardar. Deus pode guardar, mas o diabo pode vir e matar. E não pense que isso não pode acontecer. Nós estamos, irmãos, caminhando para décadas e tempos tenebrosos, onde vocês, que têm até mais força que nós, os jovens, precisam se firmar muito mais,
Porque a vida lá fora pode ser abreviada muito para vocês. Vocês têm visto quantos jovens têm morrido? Jovens tendo ataque cardíaco, irmão. Antigamente era só os velhos, irmão. Jovens batendo biela por causa de cigarro eletrônico, por causa de narguile. Jovens tendo que entrar numa hemodiálise porque perderam os rins e não tem nem 20 anos de idade. Acordem! O diabo está ceifando aquilo que vai substituir os nossos joelhos. Por quê? Porque eu não tenho tempo para ficar, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro. E nós estamos deixando de educar os nossos filhos, nós estamos deixando de dobrar o nosso joelho, porque eu chego cansado em casa e eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. O diabo consegue. Se você não dobrar os joelhos antes do ai, você vai dobrar no ai, e grande será o ai. É isso aí mesmo, é sem glória nenhuma mesmo. Se você não dobrar o joelho agora, pode ter certeza que o diabo derruba a tua família lá na frente. É momento de nós nos voltarmos para o Senhor, irmãos. Você pode ter certeza, é uma palavra de vitória, sim. É um aviso de Deus para a nossa vida, irmão. Você não sabe quanto tempo você tem na terra. Todo mundo que está no hospital agora está dizendo assim: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou para a igreja. Será? Misericórdia mesmo, você sabe? Quantos já estiveram no hospital, estão aqui e disseram: se eu sair daqui, eu vou fazer, e você não fez? Quantos votos ao Senhor declarados com a nossa bocona? E o Senhor está falando: estou puxando todos hoje, ó. A lista está grande. Está sentindo peso? É, porque tem voto não pago. Tem promessa para Deus que você não cumpriu, que saiu da tua boca, e hoje quem paga é a tua casa. E nós não estamos dando conta disso, irmão. Nós não estamos dando conta que estamos negando o Senhor quando nos voltamos mais para lá fora do que para aquilo que Ele quer para nós aqui dentro. Eu não estou falando de obra de Deus, irmãos. Tem algumas pessoas que nunca vão exercer um chamado dentro de uma igreja, mas vai ser membro de uma igreja. Entenda, todos nós temos responsabilidades. Alguns não terão chamados ao episcopado. Alguns não vão ter. E não por falta, não, porque não foram chamados. Mas a sua responsabilidade como membro, como chamado da tua casa, você tem serviço pra caramba, irmã. Você tem uma casa para levar em oração. Os irmãos têm uma casa para levar em oração. E nós estamos o quê? Cruzando os braços. E tipo assim, 6 horas por mim? Lógico que a gente ora. Mas aquilo que Deus tem que dar para você, irmão, não pense que a minha oração vai dar. É noite de desligarmos as palavras que não edificam a nossa vida. Eu tenho certeza que você está pensando em muita coisa, porque Deus, Ele traz a memória, irmão. Ele traz à memória as palavras que você já declarou. Irmão, Ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe como te pegar e fazer da sua semana. Você não ora, você não tem vontade de nada. Aí Ele já sabe, Ele põe na sua cabeça assim, ó: ah, é porque é a sua idade. E o jovem que não aguenta ficar em pé também é o quê? Não cai nessa não, irmã. Ai, só porque você está velha, ai, eu estou assim, ai, o inimigo se levantou. Não, irmã, dá um chute nele, em nome de Jesus. Você acha que Deus vai te chamar para quê? Cansaço vem para todo mundo, irmão. O problema é como que você vai encarar o cansaço. Dificuldade vem para todo mundo, luto vem para todo mundo. O que vai acontecer na casa do justo vai acontecer na casa do injusto. O problema é que nós não sabemos administrar quando chega na gente. Precisamos entender que da nossa boca tem poder.
para abençoar e para amaldiçoar. Quando você fica com raiva de alguém, fecha a sua boca, não fala nada. Nós lançamos palavras, irmãos. E essas palavras, elas estão aqui, ó, no mundo espiritual, irmão. Você não vê, mas elas estão aqui. E tipo assim, não sobe, não vai subir a oração. Porque nós estamos contaminados pelo, sabe, 20 de novembro de 1987, às 20 horas e 32 minutos, que você não esquece. Sabe essa fagulhinha aí, que está há anos corroendo o teu coração? Deus não recebe uma oração por causa dessa fagulha. Por quê? Porque a gente não se limpa. Por quê? Porque a gente não tem a decência de se dobrar no chão e falar assim: Senhor, nem trabalhar eu posso. Por quê? Porque eu preciso me arrepender. Cuida de mim, porque eu não vou sair do joelho enquanto eu não me limpar. Ninguém faz isso, irmão. É um desespero terrível. É um desespero pelas coisas do mundo terrível. Agora me diz, o que você está conquistando no mundo, irmão? Às vezes não tem nada, só tem tribulação, só tem cansaço. É a mesma vida, não tem um nível espiritual maior. Não busca, não sai da mesmice. O Senhor está falando: desliga o mundo da sua vida, porque eu tenho vida para você. É noite de mudança, irmãos. Deus me deu até aqui 8h30, irmão. Glória a Deus. É noite de arrependimento, irmão. Tem vidas dentro da sua casa travada. Tem pessoas enfermas. Tem pessoas com dificuldade que precisam de você. Eu não sei, irmãos, o que vocês estão pensando que é a obra de Deus. Isso aqui, as pessoas elas têm um parâmetro de obra de Deus e acham que isso aqui basta. Irmãos, a obra de Deus começa dentro da sua casa. Começa com você tendo uma vida íntegra, tendo palavra lá fora, tendo atitudes corretas lá fora, não tendo palavras torpes dentro da boca, irmão. Cristão não fala palavrão, cristão não abre a boca para falar coisas que não provém de Deus, cristão não amaldiçoa a própria casa. Seus filhos estão dando problema, assume o erro, assume essa bronca, assume a sua casa, vai para o joelho, fala: Senhor, errei, porque não está acontecendo o que eu quero, errei. Faça jejum, entra na oração. Irmão, quinta-feira nós vamos começar aqui a temporada Jeosafá. Oração, jejum, louvor e vitória. Esse é o tema da temporada de quinta-feira. Vem se derramar. Vem se derramar. Mas ele dá trabalho. Vem se derramar por quem dá trabalho. Sabe por quê? Porque você não vai se arrepender. Porque dura coisa é, irmãos. Você vê, né? Podia estar melhor, mas não quer saber de Jesus. E você? A gente quer que os outros precisam querer Jesus, mas nem você está querendo. Você está resistindo. E pode chegar juízo para você, condenação, irmão. Quando eu ouvi aquela pessoa falar, eu me levantei da onde eu estava, eu falei: pelo amor de Deus, olha o que você está falando para essa pessoa. Você está basicamente amaldiçoando essa pessoa. Não faz isso não. Irmão, Davi não tocou em Saul. É um tal, irmão, do povo tocar nas pessoas sem temor nenhum. Lançar palavras, julgamentos, tipo assim, sem saber de nada já vai e lança. É gente falando mal de líderes, é Deus falando mal de pastores, sem ter a decência de dizer assim: meu Deus, eu posso um dia estar nesse lugar. Você já parou para analisar? Você acha que Deus vai levantar alguém como pastor que fala mal de pastor? Nunca, irmãozinho. Isso aqui é um recado para alguém, eu não sei quem é. Vou olhar para todo mundo para você não se sentir excluído. Quando Deus vai fazer isso?
Nunca! Porque Davi não tocou em Saul, então fecha essa boca. Davi era um homem segundo o coração de Deus e não ousou. E tinha a torcida do lado, porque sempre tem, né? A torcida dos que não faz nada e fala tudo. Vai, mata. Ele falou, o quê? Eu olhei para essa pessoa e falei, olha, oxalá que Deus tenha misericórdia de você. E eu não estou falando só em relação a pastores, mas às vezes a gente amaldiçoar o nosso pai e a nossa mãe na raiva. Amaldiçoar os nossos filhos na raiva. Já bateu num filho na raiva? Lógico que já. Você deixou o menino marcado e depois se arrependeu. E você teve que cair com a cara lavada e pedir perdão. E se não foi, não perca a oportunidade, porque na raiva não dá para fazer nada. Na raiva, irmão, tudo dá errado. Nós queremos muita razão e o joelhão aí tá novinho, sem estrear o chão. Então, irmão, sem renúncia, sem vitória. Aleluia! Sem renúncia, não tem vitória. Vai sobrevivendo, vai capengando do jeito que você está. Se você acha que tem que ser assim, resista. Persista na resistência. E naquele grande dia você vai falar, Senhor! Ele vai olhar para mim e para você, se no caso eu estiver nessa condição. E ele vai dizer, aparta-te de mim que não te conheço. Então a gente precisa melhorar, irmãos. A gente não pode dormir brigado, a gente não pode, até com os filhos, irmão. Não interessa o estado que ele está, é teu filho, pelo amor de Deus. Não interessa se o camarada te dá trabalho, é teu marido. Não interessa que você não está vendo nada, você não tem que ver, você tem que crer. Agora largar a família, deixar para lá, pegar minha Bibliazinha e dizer assim, te vira, te vira. Ô irmão, não blasfema contra o Espírito Santo de Deus não. Não faça isso não. Não se sinta jovem demais para estar na presença e nem velho demais para também não buscar. Você tem boca, minhas pernas não aguentam, mas você fala. Nós precisamos, irmãos, nos voltar para Deus. Não tem essa, irmãos. As pessoas estão querendo um outro tipo de evangelho. Um evangelho de coisas lindas, que tudo vai acontecer. Não, irmão, se você não aceitar Jesus, se você não se voltar para Ele, isso aqui não é uma ameaça não, irmão, é a palavra de Deus. Vai em qualquer lugar aí, o pessoal vai, vem cá, olha, estou vendo algo lindo, sua caminhada linda. Se tiver em Jesus, se não tiver, esquece essa profecia que você recebeu. Não vai se cumprir, irmão. Esquece. As pessoas ficam rodeando. Alguém vai me falar alguma coisa. Deus está falando com você hoje. E é isso que você tem que ouvir. Tem que se firmar. Tem que ficar na presença de Deus. Porque pode morrer sem salvação e ir para o inferno. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Seja você com pouco ou muita idade. É para todos, irmãos. Então, se você não está tendo equilíbrio, se a sua mente está totalmente voltada para pensamentos negativos, você não está sabendo absorver as emoções, a ira está trazendo angústia para a sua alma, o que você fala está trazendo angústia. Os outros falam assim, eu preciso desabafar. Você está desabafando para pessoas erradas. Você não está desabafando, você está se amaldiçoando, falando e despejando em pessoas. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer os valentes que vão lutar pela casa. Mas irmã, minha casa você não sabe como que está, eu não sei mesmo.
mas olha, o filho está assim, a filha está assim, todo mundo fala para mim que não tem mais jeito. Eu digo para você, ora que tem jeito. Estarmos na igreja faz a gente crer no impossível. Vamos ficar de pé, queridos? Eu te convido nessa noite, você que entrou por essas portas com a mente cheia de desprezo, talvez você não está aguentando o processo que você está vivendo, talvez você está confuso, seja você a idade que você tiver, talvez você esteja até, talvez a solidão está brecando a sua adoração com Deus, talvez os maneares de cabeça que você ganhou na vida, talvez, e às vezes com quase 90% de certeza, talvez você foi até amaldiçoado pela sua família. Eles não têm culpa. As pessoas só dão para nós o que elas receberam, irmãos. E aí às vezes muitas pessoas se brecam nisso. Ó, eu sou assim porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, porque eu passei fome, porque eu não tive o que eu quis. Jesus está aqui para te dar uma vida e uma vida com abundância. Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para você, tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para você, tem lugar de honra para você. Deus ia bater o martelo. E, irmão, eu queria muito que você não duvidasse disso. Não duvida disso, filho. O Senhor ia bater o martelo sobre a tua vida, o diabo já tinha decretado a tua sentença. Sentença para você nunca estar na presença de Deus. Não pensa que às vezes, eu ia morrer amanhã, irmã. Não, mas você um dia ia morrer. E mesmo com 90 anos ia para o inferno. Porque o diabo não ia deixar você vir mais. E tem pessoas que acontece isso, irmão. Vive, irmão. Não morre não. Não morre na carne não. Oxalá que já morresse. Não. O diabo deixa. E no último dia você pode ter certeza que essa pessoa sabe que não foi. Porque blasfemou contra o Espírito Santo, irmão. E o Senhor está nos dando uma chance única. Fecha os teus olhos, você que está aqui. O Senhor te chama nesta noite. Ele não te chama para outra coisa a não ser para uma purificação. Talvez você já esteja na igreja. Talvez você entrou hoje como visitante, talvez você está fora dos caminhos, talvez o vício te pegou lá fora, alguma coisa te contagiou lá fora, mas o Senhor está te convidando para voltar para o aprisco, para voltar para a presença de Deus, porque tem lugar na mesa para você. O Senhor nunca rejeita uma alma. Se você entrou aqui por essas portas, e você tem dúvida no teu coração, você fala, Senhor, realmente, se o Senhor voltar hoje para mim, eu não sei para onde eu vou, o altar te espera. Eu queria muito te conhecer nessa noite. Se você está nessa condição, os meninos vão estar louvando a Deus, e eu queria que você viesse até o altar, porque Jesus quer ter um encontro com você. Não importa a maneira como você entrou. Irmão, o que vai ser da segunda-feira? Deus proverá. Deus, Ele se responsabiliza pela sua vida. Enquanto os irmãos louvam, e se você estiver aqui no nosso meio, não turbe o seu coração. Você ouviu uma palavra de juízo. Você sabe o que a sua mente suja já está dizendo para você? Eu sei que amanhã eu não vou estar na presença, por isso que eu não vou aceitar Jesus. Não seja covarde. Aceite Jesus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ele tem transformação. Ele quer desligar todas as palavras de maldição. Pode começar. Ele quer desligar todas as palavras de maldição que você recebeu na vida. Talvez da boca de um pai, talvez da boca de uma mãe. E Ele te diz nesta noite, eu sou teu pai. Tem alguém? O altar te espera. Não endureça o teu coração. Dizendo assim, tem lugar na mesa. Oh, decalabadash. Tem lugar na mesa, querida.
Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar, tem lugar, tem lugar. Pode se assentar. Eu creio, Jesus. Venha, não demore, estou te esperando. O Espírito Santo de Deus, Ele tem pressa pela tua vida. Não endureça o teu coração nesta noite. Talvez você olhe assim e o Senhor não te chama simplesmente para um encontro. Ele te chama para uma transformação. Se você sente no seu coração que você precisa reatar os laços com o Senhor, não turbe o seu coração. Venha. Venha. Tem lugar na mesa para você. O Senhor, Ele te espera. O Senhor, Ele te chama. E você sabe que Ele está te chamando. Você sabe. Não é hoje não? Não? Não é não? Hã? Não endureça seu coração. Porque o Senhor tem mais para te dar do que o inimigo que está lá fora, irmãos. Não endureça o seu coração. Você está aqui? Senão nós vamos orar pelo nosso irmão. Louvado seja Deus. Vitão. Aleluia. Tem mais alguém? Irmão, às vezes o crente também tem que fazer aliança com Deus, tá? Às vezes a gente fica olhando para as pessoas assim, né? Sou eu, Senhor, sou eu, é você mesmo. Oxi, fica essa parada, não vem fazer cara de santo pra mim não, com a mente toda suja aí, porque o diabo te pega lá fora. Então se você tá aí, seu coração tá ardendo, você tá sentindo insegurança a respeito da sua salvação, venha reatar os laços com o Senhor. Isso não é vergonha. Isso tem que ser vergonha para o diabo. O diabo tem que ver que você está reatando os laços com o Senhor. O diabo tem que ver que ele não pode vencer a tua mente. Tem mais alguém? Oh, glória. Tem lugar na mesa. Nós estamos no horário, irmão. Glória a Deus. Pode se se eu estou insistindo é porque tem. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Você já parou para analisar que a resistência dentro de... Você não se preocupa não? Eu me preocupo, irmão. Isso, minha filha, isso mesmo. Não deixa a resistência pegar vocês, não. Quando a resistência, ela permanece, irmão, nós temos que tomar cuidado. Você pode se tornar frio na fé e naquele dia o Senhor não te reconhecer. Vai bater o checklist lá, irmão. Jesus vai puxar a capivara de todo mundo. E a gente tem que estar preparado. Eu creio. Deus falou com você. Deus falou com você. Então você agora vai declarar que o diabo não tem mais poder sobre a sua mente. Todas as palavras de derrota, não só que foram lançadas sobre a sua vida, mas você mesmo. Eu não posso. Eu não consigo, nada dá certo, minha vida está um lixo. Você vai sair do lixo para o luxo de Deus. É o melhor luxo que nós podemos estar. Às vezes vai ser ovo, irmã, mas é um ovo luxuoso, porque Deus não te dá graça, até mesmo quando a gente tem que passar por um momento difícil. E Ele vai entrar na tua vida.
pode ter certeza, se firma. É noite de decisão. É noite de deixar tudo que a família, tudo que a paternidade não te deu. O Senhor tem uma paternidade linda para entregar nas tuas mãos. E te chamar de filha. E te consolar. Louvado seja Deus. É isso aí. Tem mais alguém? Não turbe o seu coração. Não fica olhando. Os outros não pagam a tua conta, bestado. Amanhã você vai precisar de Jesus. Deus vai restaurar, vai te tirar do monturo, vai levantar a sua vida. Tem mais alguém? Nós já vamos orar. Não? Vocês que estão aqui na frente, vocês querem declarar o nome de Jesus? É isso? Vou falar igual aquela mulher: vai e não peques mais, hein? Para que não te suceda coisa pior. A gente tem que dar voz para isso. A gente tem que ter temor. Não é porque a gente é jovem que não morre, não. Morre. Quem tem promessa morre, irmão. Te enganaram esses anos todos. A minha mãe ora, meu pai ora. Quem tem promessa não morre, sim. Morre. Mas antes disso, Deus te resgata nesta noite. E não interessa o dia que vai ser a nossa morte. Morrer é lucro, viver é Cristo. Então, quando nós cremos desta forma, se vai ser hoje ou daqui a alguns anos, não sei. Eu sei de uma coisa: eu sei em quem eu tenho crido. E Ele diz para nós nesta noite: tem lugar na mesa. E vocês vão se assentar. Deus está colocando juízo. Deus está colocando juízo na tua vida hoje. Aqui é o teu lugar. Toda palavra lançada contra a vida deste povo, toda palavra proferida, todo espírito maligno, meu Deus, que trouxe desistência para essa vida, Pai, nós queremos trazer de volta o teu amor, a tua graça, a tua benevolência, a tua força, Senhor, sobre a vida deste povo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui declarando que essas vidas vão ser restauradas. Eu quero que vocês declarem com a boca de vocês, vocês que estão aqui na frente. Selem um compromisso com o Senhor com a boca de vocês. Não repitam o que eu vou falar. Eu quero que vocês falem de bom grado. Fala: Senhor, eu estou voltando para a tua presença. Declare isso no mundo espiritual com a sua boca. A tua boca tem poder. A palavra que sair da tua boca agora vai ser decreto no céu. O Senhor está limpando a tua vida. O Senhor está falando com você. E vocês que estão na nave da igreja, feche os olhos e ore. Por favor, ajuda o ambiente. Ajuda o ambiente. Tá forte, fecha o olho e ora. Tá forte, fala em línguas. Edifica esse lugar. Traga um ambiente favorável para aquele que está precisando. Porque essas vidas, Senhor, precisam de resistência. Essas vidas que estão declarando o teu nome aqui agora. Declare agora para o Senhor. Declare que você é do Senhor. Declare que o diabo não te toca. Você voltou para os átrios dos átrios. E o diabo não tem poder. Ele não tem poder sobre a tua vida.
declaramos, Senhor. Isso, não cesse não. Se puder, grite, porque enquanto você grita, Deus te limpa. Deus tem poder de tocar no altar e ser renovado na mesma hora. Só não pega quem não quer. O extraordinário de Deus desceu. Ele 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 desceu. Atentos. Quando eu estou atento à palavra de Deus, nada me derruba. Estevão foi apedrejado, aprendemos nesta manhã, mas ele viu os céus abertos. Talvez a sua vitória, meu querido, o mundo não esteja vendo, mas quando Deus decreta, Ele abre os céus para a tua vida. O Senhor abre os céus para decretar vitória sobre a tua e a minha vida. E quem acredita nisso, levanta a mão para o alto e aplauda o Senhor. Ele é digno